Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu falo do livro O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, sobre o capítulo 12, que é Fuga para o Val, que é um fim de uma parte da história, né? Tanto que no livro ele se divide entre livro 1 e livro 2. Estranho, não é isso? Eu acho estranhíssimo isso. Mas tem vários bons livros que fazem isso. Então, dentro do livro tem essa divisão, né, de parte 1 e parte 2 aqui. Dá pra ver aqui. Vou focar aqui. Aqui, livro 1, livro 2 aqui. Então, esse é um fim de um trecho, que faz sentido, assim, pensando na narrativa do Tolkien, né? Ignorando o que a gente sabe dos filmes, né? Os filmes têm outra pegada, mas pensando assim, no que o Tolkien criou, faz sentido. Basicamente, o que a gente conhece até agora foi os Hobbits e essa jornada dos Hobbits para Valfenda. Daqui em diante, vai ser basicamente os Hobbits chegando em Valfenda e essa sociedade do Anel se formando e existindo de um certo modo, né? Até um certo ponto. Então, é bem interessante como que o Tolkien trabalha isso. Eu acho estranho, particularmente, mas, sinceramente, se fosse só o Tolkien que tivesse feito isso, eu diria, ok, mais uma excentricidade do Tolkien. Mas, além do Tolkien, Dragonlance fez isso, o Leonardo Caldela, com o Inimigo do Mundo, também fez isso, o Bruno Farla com o Jogo do Destino também fez isso, né? Então eu reconheço que eu não compreendo esses autores, mas que tem algo de válido aí sendo feito de alguma forma. Então, essa série de vídeos, se você quer aqui de paraquedas, é sobre uma análise aprofundada, capítulo por capítulo, da escrita criativa de Tolkien, porque eu acredito que bons livros merecem mais do que só um vídeo só de 10, 20 minutos, né, para analisar. Acho que quando um livro tem bastante conteúdo, a gente consegue analisar ele de modo mais aprofundado. Então, para você que quer ir mais, né, para você que quer ir além, quer ir de modo mais aprofundado na literatura, seja você um leitor ou leitora que gosta de ler, seja você um escritor ou escritora que também busca melhorar a sua escrita criativa, essa série de vídeos sobre o Tolkien é para você. Então eu vou falar aqui sobre como que o Tolkien desenvolve personagens, cenário e enredo nesse capítulo Fuga para o Val, que é o capítulo 12 da Sociedade do Anel. O que acontece nesse capítulo é essencialmente os Hobbits e o Aragorn fugindo dos Nazgûl. É isso que está acontecendo, né? Eles percebem que eles não... Quer dizer, o Aragorn já sabia disso, os Hobbits suspeitavam, mas não estava ainda claro. Agora está bem evidente. Não dá para enfrentar os Nazgûl. Não tem essa opção. Então, o caminho realmente é fugir. Né? O caminho realmente é correr o mais rápido que eles podem. Né? Se antes era uma jornada perigosa, agora está muito mais, literalmente, uma fuga. Né? No sentido mais evidente da palavra. Então, o que acontece aqui entre personagens é que o Frodo tá fraco. Ele tá adoecido, ele tá meio que envenenado, ele tem momentos que ele piora, que ele melhora, mas essa situação dele tá preocupante. Dá a ideia de que talvez ele não aguente, tá? A vida dele tá em ameaça, e ele, tecnicamente, é o portador do anel. Né? O livro deixa bem claro que é ele, né? Fica em cargo dele, é meio que responsabilidade dele, e todo mundo entende dessa forma, que é a missão do Frodo levar o anel. Então tem também uma questão meio simbólica aqui, né? Se o Frodo não conseguir, se ele morrer, óbvio, né, que alguém vai pegar o anel e vai continuar com a viagem, mas existe algo essencial aqui em debate, sabe, em jogo, que se o Frodo morrer, isso vai simbolizar algo para a narrativa. Então enquanto hoje em dia, né, a literatura tem que ser muito mais ao pé da letra. Né? A morte é uma morte no sentido literal, e as consequências disso são as consequências que seriam vistas, né, no nosso mundo real. Para o Tolkien tem muito, ele se inspira muito mais em contos de fada, em mitologia, né, nessas histórias mais antigas, em que
o símbolo é mais importante do que algo prático, né? Algo real, né? Eles são esse elenco, né? São personagens de um mundo fantástico de uma maneira mais sublime do que a gente tem hoje em dia. Então, se o Frodo morrer, isso vai simbolizar algo muito pesado e muito algorento para a história. Eu acho que vale citar que tem um elfo que também nesse trecho do livro, só que eu sinceramente nem lembro mais o nome dele, porque é um dos muitos do Tolkien, tá? É alguém que não tem nos filmes, mas basicamente eles encontram um elfo também, e esse elfo acompanha eles nesse trecho, mas ele é alguém que não vai continuar na história. Ele é muito mais sinceramente, mais um Deus Ex Machina do Tolkien, sabe? Do tipo, ok, vocês estão aí muito ferrados, então brota alguém do nada e ajuda, né, o grupo, ajuda os heróis. Então, mas eu nem conto ele como um personagem relevante. Pra mim, ele como eu falei, né, a gente já teve de aliados temporários na história. A gente teve o Gandalf, quem não conhece a história, né, a ideia que passa é que não tem certeza se ele volta ou se ele não volta, né? Quem conhece o livro e os filmes sabe que o Gandalf é importante até o final da saga, mas não está claro nesse momento se o Gandalf vai voltar. A gente teve o Tom Bombadil, que chegou e foi também. A gente não sabe se o Aragorn vai continuar na história até o final, não tem perspectiva de que isso é verdade nesse momento da narrativa, né? E tem de novo esse personagem. Então, quer dizer, é muito personagem que chega e ajuda e vai embora. E a maioria não fica na história até o final. E esse elfo é um dos que não fica de fato. Então, sinceramente, né? Eu acho que ele tem um propósito, na verdade, bem interessante. Acho que não é no aspecto de personagem. Ele, como personagem, não é tão interessante assim, né? O que ele traz interessante é sobre o cenário, né? Então, quer dizer, o que acontece com o cenário nesse capítulo é que a gente está conhecendo os caminhos para Valfenda e também, como sempre, conhece mais sobre o passado da Terra-média. Então, esse elfo que brota aqui, ele é, na verdade, uma ponte entre o Aragorn e os hobbits para Valfenda. Ele representa Valfenda, ele traz mensagens de Valfenda, ele fala do Elrond, tá? Ele fala de outros elfos. Então, ele tá nesse momento, a função dele é essa, tá? Ele vai conectar, ele vai facilitar essa jornada e vai representar Valfenda e os elfos nesse trecho da história. Então, até acho interessante, sinceramente, apesar do excesso, o que eu não gosto é do excesso. Não acho que tem que ficar botando vários personagens para aparecer o tempo todo e irem e voltarem e sumirem, sabe, o tempo todo. Não acho interessante. Tanto que no filme, o papel desse personagem é feito pela Eowyn, o nome dela. Às vezes eu confundo o nome da... não é Eowyn, tô confundindo o nome. Eowyn é a humana, se não me engano. Ou eu tô confundindo. Enfim, né? Eu esqueci agora, fugiu o nome. Até a atriz é muito boa. A Lily... Fugiu o nome dela. Sei que é com Lily, né? Mas ela é filha de um roqueiro famoso, que eu também deu branco agora o nome de todo mundo, tá? Mas você sabe quem é, né? Aquela atriz de cabelo preto, olho azul, né? Mas ela, percebe, né? Ela é importante para a história até o final. Então, no caso do filme, né? Para que apresentar um personagem, contratar um ator, no caso, né? Que não vai ter... Vai ficar meio solto, sabe? Vai aparecer, vai ajudar, vai sumir. Né? Para o livro faz sentido, porque ele é um dos vassalos do Elrond, faz algum sentido, mas nesse aspecto, ele representa a Valfenda, por isso faz sentido. Para o filme, é outro ritmo, é melhor ter um personagem que aparece e continua até o final. E é o que acontece com a Caiafa, que eu esqueci o nome dela. Mas eu acho que isso é interessante. Isso é interessante que agora, não necessariamente essa elfa, mas já para mim já deu, ou seja, já tem um excesso já de personagens que vêm, vão e não voltam, né? Isso eu não gosto. Mas, como eu falei, né, ter alguém que representa Valfenda, um personagem secundário que representa os elfos da Valfenda, por outro lado, é bacana. Enfim, né? Eu tô aqui analisando e tô pensando como escritor enquanto eu analiso também.
que fique claro, tá? Eu sempre falo, mas é importante repetir, tá? Não acho que o livro tem, tipo, não acho que, isso aqui é um defeito e o Tolkien escreve mal, de forma alguma, né? O Tolkien fez o que ele quis fazer, eu admiro um autor que faz o que quer fazer, tá? Ele fez sim bem feito, não me agrada por completo, eu não acho que o Tolkien é perfeito, tá? É porque eu sempre dou esses disclaimers, porque é impressionante, quando eu falo bem do Tolkien, vem alguém e fala, Tolkien não era tudo isso. E aí quando eu falo mal do Tolkien, quando eu aponto, isso aqui que o Tolkien fez não ficou legal, vem alguém falando Tolkien é perfeito, já falaram pra mim já, que Tolkien é perfeito, né? Já não tô exagerando, né? E, você não sabe do que você tá falando. Então, né? Eu acho interessante isso. Se eu falar bem, alguém reclama, se eu falar mal, alguém reclama, né? E eu acho que o Tolkien é talvez, ele considera um dos melhores autores do século XX, tá? Ele, com certeza, ele é influente no nível, assim, né, fundamental para a literatura como um todo. Eu acho que o Tolkien está para a literatura como os Beatles estão para a música, sabe? Mas não era perfeito, né? Então, eu acho importante a gente analisar o que tem de interessante, mas o que tem também que a gente poderia fazer diferente, ainda mais no século XXI, que tudo hoje em dia, né, segue um outro ritmo, outra pegada. Blá, 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 blá. Sobre o enredo. O grupo, os heróis, não são páreos para os Nazgûl. Esse é o ponto, assim, que eles sentem isso na pele, eles já sabiam disso, só tanto que estavam fugindo, né? Tanto que eles não enfrentaram os Nazgûl nunca. Mas eles sabiam que eles não eram páreo para os Nazgûl. Mas agora eles sentiram na pele o quanto eles são impotentes em frente a essa ameaça, e o leitor também agora tem essa certeza. O que é muito importante, tá? Para um livro, para qualquer tipo de história, ficar só dizendo, se ficar só falando, olha, os Nazgûl são perigosos, só falar, sinceramente, cai naquela questão, né, de estar explicando, não estar mostrando. Mostrar é mais importante do que explicar numa história. Então, ver os Nazgûl de perto deu a eles, agora eles são reais, tá? Eles eram uma ameaça, eles estavam o tempo todo espreitando, mas agora o leitor sente mais do que nunca que, meu Deus, eles são muito perigosos, né? Então, essa é a informação principal desse capítulo, tá? E o que acontece na prática é que o Frodo tá fugindo pro Val, pra Valfenda, né? Fuga para o Val é o título, né? Mas é isso que está sendo na prática. É o grupo fugindo e com esse destaque ao Frodo precisar levar o anel para a Valfenda de uma vez por todas. Mas a informação relevante que tem além disso, né, além dessa viagem, né, isso acontece no sentido literal. O sentido literal é o Frodo fugindo, né? Mas a mensagem que está embutida nessa cena, que eu acho que é mais importante, é essa percepção de que os Nazgûl são uma ameaça que está acima do poder, né? Acima da condição, acima dos limites que esse grupo, né, esses 4 hobbits e o Aragorn conseguem lidar. Então não é opção enfrentar eles, precisa realmente chegar logo de uma vez a Valfenda de uma vez por todas. Enfim, então essa é a informação mais importante. Lembrando que eu acho importante compreender isso, tá? O Tolkien, né, enquanto Martin tem uma história que é muito mais carne e osso do que magia, o Tolkien traz uma história que é muito mais simbólica, muito mais ligada a contos de fada e mitologia do que uma história focando no aspecto carne e osso dos personagens, por assim dizer. Eu preciso encontrar um termo melhor do que carne e osso, tá? Mas o Tolkien é muito metafórico, tá? E a filosofia dele é muito importante. Tem livros que falam sobre a filosofia do Tolkien, sabe? Uma das críticas dos filmes, né, é que os filmes não captaram a essência do Tolkien, e sinceramente eu não sei até que ponto seria possível, sabe? Eu não sei se seria possível captar essa essência em nenhum audiovisual, sinceramente, né? Enfim, mas também esse é outro debate. Também é impossível você adaptar de forma literal e essencial mesmo, sabe? Não tem como você também simplesmente pegar qualquer história de uma mídia e levar para outra e não sofrer adaptações, não sofrer retaliações. Vai ser outro debate. Enfim. No fim das contas, a conclusão, a moral da história e daí é que chegamos agora ao final do livro 1. Né? Como eu falei, eu não sou maluco, né? O livro não acabou ainda, né? Tem ainda
praticamente metade ainda pela frente, tá? Mas chegamos aí à conclusão de um trecho da história e agora vamos começar Agora a história vai mudar, na verdade, né? Muda bastante. A dinâmica de personagens, a dinâmica da aventura, até mesmo a percepção dos leitores ao mundo agora muda, tá? Então, esse ponto agora, tudo que foi até agora foi um certo desenvolvimento que chegou a uma conclusão, chegou a uma interseção, tá? Concluímos uma parte, agora vamos começar outra. O que significa a longo prazo a gente só vai ter certeza ao ler, né? Mas enfim, é interessante ver isso, sinceramente, como que o Tolkien, né? Não sei até que ponto o Tolkien deu essa conclusão, tá? Até que ponto foi a editora que falou, não, vamos aqui dividir a história para dar o ritmo narrativo. Não sei se foi decisão do Tolkien ou da editora dividir isso. Eu sei que o Tolkien queria que o Senhor dos Anéis fosse um livro único. Isso eu sei. Queria que fosse só um livro, um livrão, né? Aos moldes contemporâneos do George R. R. Martin, bem pesadão. Mas a editora insistiu que fosse uma trilogia. E ele não teve como barganhar com isso. Teve que publicar como uma trilogia mesmo. Então não sei até que ponto isso foi decisão do Tolkien ou foi decisão da editora, mas é sempre interessante ver como é que teve essa decisão de contar essa história desse jeito. E não só pelo lado editorial, né, mas também do lado da história que a gente está aqui acompanhando, que a gente está aqui nessa jornada, tá? Ver isso, ok, cheguei a uma conclusão de um trecho, agora chegou a hora de outro. Esse é o feeling que eu tenho ao concluir a leitura do 12º capítulo do Senhor dos Anéis, A Saída do Anel. Comenta aqui embaixo que tipo de divisão você prefere no livro. Prefere um livro que não tem divisão nenhuma, só segue capítulo 1, 2, 3, 4, 5, etc, até o final. Prefere uma divisão de parte 1, 2, 3, divisão de parte 1 e 2. Como que você prefere que o autor divida a narrativa, divida a história? Eu, particularmente, gosto de ter esse ato 1, 2, 3, pelo menos. Se tiver mais, eu acho ótimo, né? Eu citei aqui, eu fiz também análise aprofundada também tanto do fugi aqui, mas o Arena de Drizzt Pátria, do Salvatore, como também do Eduardo Spohr, Santo Guerreiro, Roma Invicta, em que ambos os livros se dividem em 5 partes, né? Então não é nem início, meio e fim, né? É início, meios e fim. Eu gosto desse jeito, eu gosto que se divida de 3, 4, 5 partes, mais ou menos, como eu gosto, e sinceramente é puramente por mania de leitor, mania de estudor. Então conta aqui a sua mania. Você prefere livro que não se divide em parte nenhuma, parte 1 e 2, parte 1, 2, 3, como que você prefere como leitor e também como escritor, né, a divisão, o ritmo narrativo. E se gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que já acabou o desafio 306 dias de escrita, mas continuamos aqui. Vamos até o final dessa leitura. Falta ainda mais 10 capítulos do Tolkien para analisar. Então vamos ter ainda mais algumas semanas aqui de conteúdo até concluir tanto do Tolkien quanto também do Caldela, do Língua do Mundo. Eu estou agora concluindo e aí sim eu vou dar por encerrado o desafio com esses extras que ficaram aqui sobrando, tá? Então tenha mais conteúdo por vir. Então, até o próximo vídeo e a gente se vai pelo multiverso.